Eu devo já enviar também o formulário dessa semana, tá, para vocês. Tá bom, Giovana. E aí, até o final, provavelmente antes da sexta-feira, tá? Nas outras vezes eu mando na sexta, eu provavelmente devo mandar antes, porque já é o PET, né? Então é mais tranquilo de fazer, tá? Eu só não garanto que vai ser hoje, porque aquela reunião que era para gente ter tido na quinta-feira, que não teve aula cedo com vocês, nós tivemos que cancelar porque a pessoa que estava fazendo a formação para a gente, ela teve problema, ficou sem internet e não voltava, aí a gente cancelou. Então acabou que não teve a reunião e não teve aula. No final das contas, perdeu tudo, O tá? meu celular caiu aqui. O celular não quebra de jeito nenhum. Não vai derrubar ele dentro da panela de feijão, não, viu? Mas a panela tá fechada. Vai, sei lá, vai. Eu não duvido mais nada de ninguém. Ela quase quebrou o piso aqui. Pessoal, eu vou pegar aqui a matéria então dessa semana. Eu já devia ter deixado isso aberto, né? Acabei esquecendo, tá? Então, deixa eu ver aqui, tá apresentando, tá? Então, nessa semana, nós vamos ver essa questão dos problemas socioambientais na América e na África, tá? Que é, como vocês lembram, eu já falei, o PET ele é basicamente uma revisão do que a gente estudou ano passado, nos PETs do ano passado, né? Então, ano passado, né, oitavo ano, vocês lembram, a gente viu muito a questão da América e da África, né? Mais especificamente a América Latina, né? E aqui, novamente, nós vamos ver essa questão, né? E os problemas socioambientais já se fala por si mesmo, né? Problemas sociais, né? Violência, falta de saúde, educação, essas coisas, e ambiental, né? Relacionado ao meio ambiente, poluição e tudo mais, né? Deixa eu só fazer aqui que meu WhatsApp tá tocando aqui. Bom, então, 15, 25. Então, continentes africano e americano enfrentam problemas socioambientais, olha lá, ocasionados pela concentração de riqueza e pelas desigualdades sociais, né? Então, como a gente já sabe, né, pessoal, há toda essa questão de o, muitos com pouco e poucos com muito, né? Ela vai levar a acontecer desigualdade, e isso, claro, vai levar aos problemas, a toda essa questão, principalmente no aspecto social, né? Então, lá, na África, segundo dados da OMS, da ONU, 23% das mortes estão ligadas ao meio ambiente, né? É o mais alto valor per capita de qualquer região, né? Então, por causa de é, poluição, de rio poluído, né? De água não tratada, de esgoto a céu aberto e coisas do tipo, né? Que trazem doenças. O continente tem sido atormentado por problemas relacionados ao acesso à água potável. As pessoas não têm água limpa para beber, né? Saneamento desadequado, que é o esgoto a céu aberto, infraestrutura deficiente, poluição, né? Então, a terra poluída, a água poluída, né? E novas ameaças ambientais, incluindo a mudança climática e a urbanização rápida e não planejada, né? Que é construir casa em lugar que não devia, né? Em costa de morro, próximo a rios, onde tem alagamento e tudo mais, né? A África hoje é um continente pouco urbanizado, a alimentação se baseia principalmente no extrativismo vegetal e na caça, e a população rural vive em habitações de barro e palha. Estão vivendo praticamente na Idade das Pedras, né? Na Idade da Pedra, com pouca tecnologia, com pouca assistência social, com saúde inadequada, então a taxa de mortalidade muito alta, a expectativa de vida muito baixa, né? Ali nos 40, 50 anos no máximo, né? Graves problemas de saúde, graves problemas sociais, então falta comida, falta saúde, falta moradia, falta educação e sem perspectiva de solução, né? Por quê? Os governos não se importam, né? Os ricos, os que estão ali comandando, eles só querem se manter no poder com o dinheiro do povo, né? Se o povo está morrendo, se o povo está sofrendo, eles não se importam, né?
Ah, mas isso acontece no Brasil? Acontece, numa escala menor, mas acontece, né? A gente vê lá o pessoal que vive nas áreas mais afastadas, nas áreas mais pobres, né? Principalmente agora com essa pandemia, não podendo trabalhar, sem emprego, tendo que viver desses benefícios que não dá nem para comprar o mais básico, né? Para sobreviver, né? Então, ó, e aí, ainda sobre a África, ela é vítima de inúmeros males. Então, lá, quais são eles? Recorrentes surtos de fome, né? As pessoas não têm o que comer, né? Por quê? Por não ter conhecimento das técnicas agrícolas modernas, né? Eles não têm o conhecimento básico, eles têm só um conhecimento básico, né? Ah, se você planta aqui e coloca água, é só isso, né? Eles não sabem usar defensivos, eles não sabem é, fazer rotação de cultura, tudo mais, então o solo vai ficando pobre, né? Também eles sofrem com conflitos armados, né? Que e acaba levando, né, ao sofrimento, porque muitas dessas pessoas na África são nômades, né? Elas vivem do nomadismo, né? Eles partem, eles vivem numa região e vão viajando de região em região. Então, como aquela região está tendo conflito armado, guerra, eles não podem mais, então eles sofrem, né? Porque eles não podem fazer esse caminho deles, né? Manter essa forma de vida deles, nômade, de ir procurando um lugar e outro. E aí eles acabam não conseguindo se desenvolver, né? Porque fica ali naquele lugar que não vai permitir o crescimento deles, né? Isso, então, também leva a essas guerras constantes, né? Por causa dos antagonismos tribais e lutas pelo poder, né? Então, lá, por causa do colonialismo, imperialismo europeu, né? Que, quando foi dividir a África, colocou no mesmo território, sob domínio, vamos por lá, por exemplo, a Inglaterra dominava uma região, e colocava naquele território dois povos que estavam ali controlando dois povos que eram inimigos antes, né? Aí passou, quando a Inglaterra saiu, ou os outros países europeus saíram, esses países se mantiveram, né, as fronteiras deles e tudo mais. E o povo dentro daquele país são povos que são inimigos, né, são antagônicos, eles são inimigos um contra o outro, né. Durante o período de dominação europeia, eles eram mantidos sob controle porque os europeus tinham todo o poder militar e tudo mais. Sem esse poder superior ali para controlar, as duas facções, as duas, três, quatro grupos que têm ali inimigos, e começaram a entrar em lutas para tomar o poder naquele país, né? E aí começam as várias guerras civis que a gente tem no Congo, em outros países ali da África, né? O desinteresse governamental pela sorte das populações, né? As lideranças buscam somente o enriquecimento próprio e o controle político, né? Então eles não se importam, né? Então, tá passando fome? Que, que se dane. O importante é que eu estou ganhando dinheiro, eu estou colocando dinheiro no meu bolso, né? Então eles não se importam com os pobres, né? E aí deixam eles na própria coisa. Então, precisa de água? Eles que busquem, né? Não tem médico? Né? Fazer o quê? Né? Nós não temos dinheiro, fala que não tem, né? E aí vai ver, na verdade, está tudo entrando no bolso deles. Crescente de número de crianças soldados, né? Por causa dessas guerras permanentes, dessas guerras civis, é, vai morrendo muita gente, né? Normalmente quem luta são os homens, né? E aí, esses homens estão morrendo, morrendo. Chegou um ponto que já não está tendo homens adultos para lutar. Então, o que que eles fazem? Eles obrigam as crianças a lutar. Os jovens, né? As crianças, assim, 10 anos, 8 anos, 10 anos, adolescentes como vocês, em vez de estar estudando, aproveitando a vida, eles vão lutar, né? Dentro, por essas coisas. Às vezes eles não querem, às vezes eles não estão, não é a vontade deles, mas eles são obrigados, porque se eles não lutarem, eles são mortos, eles são presos, né? E as meninas não têm um destino tão ruim, até às vezes até pior, porque elas se tornam prostitutas, né? Ou são obrigadas a casar forçadas, né? Com esses homens, né? Com esses soldados, tá? Inclusive teve algum tempo atrás lá um grupo extremista islâmico lá da região, Boko Haram, sequestrou mais de 300 meninas, né, de vilarejos lá do país, eu não lembro o nome do país,
Aí depois conseguiram resgatar algumas, mas não foi nem de longe perto da quantidade das que foram pegas, né, sequestradas. Epidemias, né? Então, várias epidemias lá. A malária, por exemplo, é muito forte, né? A AIDS, né? Que dizem surgiu lá na África, né? E ainda mata muita gente lá. É, diminui demais a expectativa de vida. Então, lá, na década de 90 era de 59, em 2005 é 45 anos, né? Então, diminui muito a expectativa. Tivemos algum tempo também a epidemia de ebola, né? Que começou também lá na África, se espalhou pela África inteira, chegou até a outros países, inclusive o Brasil. Por sorte, não foi tão forte, né? Tem sofrido muito também com o coronavírus, né? Principalmente nas áreas mais habitadas. Então, eles sofrem muito porque eles não têm a infraestrutura para cuidar desses problemas de saúde, tá? Então, tanto que é muito presente lá tanto a ONU, né, mas principalmente organizações não governamentais, né, como Médicos Sem Fronteira, a Cruz Vermelha e outras organizações não governamentais que ajudam, né? Inclusive, de vez em quando a gente está assistindo televisão, passa aquele comercialzinho do Médicos Sem Fronteiras pedindo doação, né? Porque são médicos de outros países, né? Europeus, americanos, aqui do Brasil, que vão para lá trabalhar como voluntário, né? Cuidando das pessoas, tá? É, aqui, essa última parte, ele só está falando que é considerada essa região da África, especialmente a África subsaariana, é a região com a maior taxa de pobreza do mundo, pobreza absoluta, tá? Pobreza absoluta é que a pessoa não tem nada, não tem nem o que comer. Ela mal tem o suficiente para passar o dia, tá? É, e nós temos problemas sociais também, lá, a infraestrutura, olha, pra você dizer, o trânsito, a poluição, a sujeira, né? Nesses países. Infelizmente, a falta de moradias, né? Então, as pessoas acabam tendo que viver em barracos, né? Nas favelas e coisas do tipo, né? O mesmo que acontece aqui no Brasil, tá, gente? A diferença é que aqui eles não têm um morro, né? Então, acaba ficando ali no nível do solo mesmo, né? Aqui no Brasil, eles fazem a favela nos encostos dos morros, né? Já na América Latina e no Caribe, a fome, a desnutrição, a falta de nutrientes, o sobrepeso e a obesidade têm maior impacto sobre as pessoas de baixa renda. Então, vocês veem, tem as duas coisas. Tem tanto a fome extrema, né, a desnutrição, não ter o que comer, quanto a obesidade, né? Comer demais, mas comer coisas que não são saudáveis e acabar ficando obeso, né? Muita gordura, muita carne e tudo mais, né? Principalmente nas baixa renda, nas mulheres, né? Povos indígenas, né? Que estavam acostumados aí com uma alimentação mais saudável e acabam não tendo que comer ou comem o que não deveriam, né? Um problema muito grave aqui no Brasil, por exemplo, é a questão do alcoolismo, né? Entre os indígenas, né? Tanto que tem muita cidade que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para os indígenas, né? Porque principalmente os madeireiros, garimpeiros aproveitam disso para enganar eles, né? Dão bebidas para eles, eles ficam bêbados e aí eles assinam documentos sem pensar, sem saber o que está acontecendo, né? 8,4% das mulheres da América Latina vivem em insegurança alimentar grave, ou seja, não tem o que comer, né? Em comparação com 6,9% dos homens, né? Então, pra vocês verem, os homens costumam ter uma vantagem aqui e muita gente, principalmente os indígenas, sofrem com a fome, tá? O meio ambiente é uma das preocupações centrais de todas as nações e é um dos assuntos que desperta interesses, né? E é uma coisa que está acontecendo, os problemas ambientais são cada vez mais comuns e mais graves, principalmente aqui na América Latina, né? E o Brasil é um dos grandes nomes da poluição, da destruição do meio ambiente, né? Por causa da degradação do solo das florestas, né? Para fazer o plantio de soja, para fazer a pecuária, né? Criar animais, ou simplesmente para extrair recursos na natureza, né? Má administração do lixo, perda da qualidade e quantidade de água, né? Rios poluídos, como o Tietê da Vida, né? O nosso Rio Guaxupé,
emissões de gases causadores de efeito estufa, porque as empresas, né, as indústrias não cuidam da coisa, e a quantidade extrema de carros, né, mudança climática, posse de terra, né, grileiros que vão lá e tomam as terras dos indígenas à força, dos povos ribeirinhos, superexploração da pesca, é bem comum também, pescar demais, pescar na época que não devia, né, derramamento de substâncias tóxicas, principalmente na pessoal os, a mineração, né, joga lá, usa metais pesados, como por exemplo o mercúrio, né, para separar os metais, e acaba jogando isso na água, poluindo a água, é, não só poluindo, mas é, envenenando a água, né, e desastres naturais, como a gente teve lá no caso, por exemplo, da Vale, lá do Rio Doce, lá naquela cidade lá, esqueci o nome, que a barragem lá foi destruída, né? E causou todo aquele desastre natural naquela região, né? Então a gente vê que toda essa região, né, que nós vivemos na América e a África, ela vem passando por todo esse processo social e ambiental e infelizmente a gente não vê uma solução, a gente não vê uma possibilidade de a gente voltar atrás, de recuperar essa questão por causa da falta de vontade daqueles que estão no governo, né? Eles não se importam, né? Nessa semana teve lá não sei se vocês acompanham, mas teve lá a reunião dos líderes, né, da ONU, e o Bolsonaro fez, né, uma coisa, falou que fez o discurso, falou que o Brasil vai se empenhar em fazer a recuperação e tudo mais, não querendo ser político, tá, gente, coisa, mas é o que aconteceu, a gente tem que falar. Queria diminuir as emissões, que não sei o que lá, que ia cuidar do meio ambiente e tal. Beleza, fez lá a promessa e tal, chegou aqui no Brasil e assinou um documento que libera a derrubada de partes da floresta amazônica e tudo mais, libera o uso de recursos naturais. Então, ou seja, ele falou uma coisa, prometeu e no final das contas fez exatamente o contrário, né? E eu não vou dizer também, pessoal, é o Bolsonaro, na época do Lula terminou. Todo governo brasileiro que a gente teve tá fazendo isso, e todo que vier depois, a não ser que tenha uma mudança muito grande, vai continuar fazendo isso. Porque o interesse deles é agradar quem tem dinheiro, quem tem poder, que são justamente os grandes produtores de soja, os grandes pecuaristas, os madeireiros, os garimpeiros, né? As grandes empresas. É um interesse, né? Qualquer governo, eles vão fazer isso. Não é só o que está hoje lá. Todos eles vão fazer isso, infelizmente. E enquanto nós, como povo, não tentarmos, por nossa parte, lutar, fazer a nossa parte, fazer alguma coisa, tentar ajudar de alguma forma, apesar que é muito difícil, né? Mas enquanto o povo não ficar desligado, né? Dar mais atenção para BBB do que para o que está acontecendo no nosso país, isso não vai mudar, né? Como teve, por exemplo, lá o deputado, a líder do governo na Câmara dos Deputados, que falou que o professor é tudo vagabundo que não está querendo trabalhar, né? Vocês sabem muito bem que nós não só queremos, como nós estamos trabalhando, né? Mas, infelizmente, está acontecendo isso, tá, gente? E como vocês são o futuro, né? É meio clichê falar isso, mas vocês são o futuro do país, né? Vocês é que vão herdar esse país, o que há nele. E o que a gente deseja mais é que vocês comecem a ter esse pensamento, a ter essa vontade de salvar, né, nosso país, que infelizmente está indo pro beleléu, né? Tá pronto o feijão, mano? Sei não. Eu só tô sentindo o cheiro. Não tá chiando ainda. A hora que começar a chiar, Eu não sei ver feijão. Não sei como que a a hora que pessoa começa faz. a fazer o barulhinho, a chiar, a coisinha lá, a válvulazinha, você espera, você deixa 15 minutos, aí você desliga o fogo. Normalmente é assim.
Foi assim que eu aprendi. Apesar que eu Tá não faço falando, feijão aqui em casa, quem você faz é tá meu pai. falando ali de sei lá o que, BBB, né? Então, Panela, eu nunca vi esse, né?